E aí, gente, beleza? Então, eu sei que o vídeo já deve estar longo e eu não quero tomar muito mais tempo de vocês. Então deixa eu só dar dois avisinhos bem rápidos. O primeiro é que esse vídeo ele deu um trabalhinho de fazer, né, como vocês estão vendo, e o canal ficou um pouco parado desde que eu comecei ele. Então se você puder deixar um like ou só comentar alguma coisa que você achou do vídeo ou do jogo, já me ajudaria demais. Eu tô precisando um pouco desse boost do algoritmo, então qualquer ajuda seria bem-vinda. E o segundo aviso é que, se possível, tenta escutar esse vídeo de fone. Não é obrigatório, mas eu acho que a sua experiência ficaria bem melhor. É isso. Avisos dados, espero que vocês tenham um bom vídeo e aproveitem. Um contexto interessante sobre esse vídeo é que eu tô pensando nele, sabe, idealizando o roteiro e a pesquisa desde o início desse ano. O vídeo que vocês vão ver agora, na real, era pra ter sido uma coisa completamente diferente. A ideia era falar sobre obras que abordam o fim do mundo, sejam obras literárias, cinematográficas ou nos jogos mesmo. E no meio da minha pesquisa sobre possíveis obras que se encaixariam nesse tema, eu lembrei de Final Station. Final Station foi um jogo que marcou muito a minha adolescência. Quem é mais ou menos da minha idade, 18 a 20 e poucos anos, vai lembrar daquela época entre 2010 e 2016, quando a gente não tinha um PC bom, e por conta disso o que dava pra jogar era Super Meat Boy, Faz, Minecraft no Fast e qualquer outro jogo que não demandasse nada demais. E Final Station era meio que essa vibe, jogo pixelizado, indie e que rodava bem até numa calculadora. E fazendo a pesquisa para o vídeo sobre obras que falam sobre o fim do mundo, eu pensei que era uma ótima ideia trazer um jogo que não só se encaixaria bem no tema, como também um jogo que era nostálgico para mim. Então, para fazer o roteiro, eu fui rejogar Final Station. E foi aí que eu tive uma epifania gigantesca, porque eu achava que Final Station era um jogo simples de matar morto-vivo e andar de trem, mas eu me deparei com uma história que, além de ter passado batido pelo tropiazinho de 15 anos, também era muito boa. E foi depois de rejogar tanto o jogo principal quanto a sua DLC, que eu não fazia ideia que existia, que eu acabei mudando toda a ideia do vídeo, porque eu até posso soar meio exagerado, mas a história de Final Station é talvez uma das melhores histórias sobre o fim do mundo que eu já vi em um jogo. Um dos motivos que me incentivou a fazer esse vídeo, e não só, sei lá, recomendar que você jogue o jogo, é ganhar dinheiro. Não, tô brincando. Também. Mas o principal motivo tá justamente no pior defeito desse jogo. A história dele é muito escondida. Se você não joga DLC, se você não lê o wiki, se você não vai atrás das referências dos criadores, você dificilmente vai entender a história por completo. E às vezes as pessoas só querem jogar a campanha de um jogo e partir pro próximo. E se baseando só na campanha principal de Final Station, eu te garanto, você não entenderia nem 20% do que está acontecendo. Então, é por isso que esse vídeo existe. Se tu quiser, pode ir lá jogar tudo e depois você volta aqui. Mas se não, só fica aí e aproveita o vídeo, que eu garanto que você vai gostar. A história de Final Station começa exatamente 106 anos antes dos acontecimentos do jogo. A ideia é que o mundo nessa época era um local completamente normal. O mundo de Final Station passava por algo parecido com o que a gente passou durante as revoluções industriais. O grande avanço tecnológico daquela década havia sido a implementação de grandes linhas ferroviárias. Linhas essas que conseguiam transportar cargas e seres humanos com muito mais facilidade. Isso fez com que grandes cidades começassem a surgir. Um bom exemplo era a estação de Cascas, que, por ter se tornado a principal estação ferroviária de todo o país, também criou-se um grande polo comercial. E aí você já sabe, onde tem dinheiro, tem pessoas. E nesse passo o país seguia em paz, até que, sem nenhum aviso prévio, aconteceu uma catástrofe que iria mudar o curso do mundo para sempre. Do nada, grandes objetos em formato de cápsulas começaram a literalmente cair do céu. Esses objetos estranhos emanavam algum tipo de gás. As pessoas que respiravam aquele gás iam lentamente sofrendo de tosses, fraquezas e alguns outros sintomas, o que ia não só deixando elas doentes, como também fazendo elas expelirem algum tipo de gosma negra, que aos poucos ia consumindo a pessoa por completo, transformando ela nessa criatura totalmente reconhecível. Pouco após essas cápsulas caírem do céu, alguns seres colossais, seres praticamente Lovecraftianos de tão grandes, foram avistados na região oeste do país, bem perto da onde as cápsulas haviam caído. E então quem havia conseguido escapar do gás tóxico daquelas cápsulas acabou não tendo a mesma sorte quando cidades inteiras foram completamente destruídas por essas criaturas. Porém, por mais que o cenário do mundo naquele momento parecesse sem salvação, afinal ninguém conseguia se equiparar aos invasores, de uma hora para outra, eles foram embora. Tão rapidamente quanto eles destruíram tudo, eles também sumiram, e o mundo pôde respirar aliviado por mais um tempo.
Esse evento foi chamado pelas pessoas de a Primeira Visitação, e os monstros gigantes que invadiram o país de Os Visitantes. Por mais que o mundo ainda estivesse de pé, e o país da nossa história tivesse apenas sido afetado em uma pequena região, tinha ficado claro que era apenas uma questão de tempo para os visitantes voltarem e destruírem tudo que tinha sobrado. E foi aí que das cinzas surgiu a pessoa mais importante dessa história. Vermund White, naquele momento, prometeu para todo mundo que, se houvesse uma segunda visitação, eles não iriam repetir o resultado da primeira. Porém, por mais ambicioso que esse Vermund White fosse, ele sabia que sozinho não tinha como reerguer um país, e muito menos ganhar daquelas criaturas. E foi então que, com esse problema, ele decidiu criar o que ficou conhecido como o Conselho. O Conselho era um grupo formado pelas 4 pessoas mais poderosas daquele país. O primeiro sendo o próprio Vermund White, que com a sua popularidade e projetos logo ganhou o apreço do povo e virou o presidente daquele local. O segundo sendo Christopher Thornton, que era um homem extremamente rico, dono de fábricas e grandes cassinos. O terceiro sendo Theodore Belfort, que assim como Christopher era uma grande fonte de recursos, principalmente financeiros. E o quarto, um homem chamado Arthur Vane. Mas no caso, tirando o Vermund, o povo não fazia ideia de quem era o Conselho. Já que, por mais que todos fossem extremamente ricos e poderosos, a verdade é que o povo odiava eles. O Christopher e o Theodore tinham sérios problemas com corrupção e estavam sempre aparecendo em escândalos da mídia, e o Arthur Vane era literalmente o chefe da maior organização criminosa do país. Porém, esse mesmo país estava praticamente destruído, e por mais que o Vermund odiasse precisar de pessoas desse nível, ele acabou não tendo outra escolha. E para evitar que o projeto dele perdesse credibilidade ou só não fosse apoiado pelo povo, ele decidiu omitir a real identidade dos membros. Então, por mais que as pessoas ficassem com o pé atrás sobre quem fazia parte desse maldito conselho, era melhor assim, porque se elas descobrissem, ia ficar muito pior. Bem, agora o Vermund ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha poder político, afinal ele era amado por todo mundo. Ele tinha poder econômico, graças principalmente ao Chris Thornton e ao Belfort. E ele tinha poder bélico, graças às conexões do Arthur Vane. Então ele pôde dar início ao seu plano para salvar o país. O plano de reconstrução de Vermund tinha 4 passos. O primeiro, óbvio, era reconstruir o país. Com isso, ele implementou algumas medidas, sendo a principal delas o resgate e o acolhimento de pessoas que viviam nas regiões que foram mais afetadas pela visitação, assim como pessoas que nem eram do país. Essas pessoas de fora, que acabaram sendo refugiadas e que ganharam bastantes incentivos do governo, foram chamados de colonos. Porém, durante muitos momentos do jogo, dá pra perceber que as pessoas do outro lado do país, o lado que não foi afetado, não gostavam muito desses colonos. E muitos até mesmo acreditavam que a ideia da primeira visitação era só uma mentira criada por essas pessoas para terem motivos de invadir, entre aspas, a região deles. Tanto que existem até mesmo registros descrevendo alguns massacres e humilhações que as pessoas do leste fizeram com os colonos. Por sorte, o Vermund chegou e conseguiu amenizar esse ódio. A segunda parte do plano do Vermund era construir praticamente uma cidade modelo, a maior e mais poderosa cidade do país, um local que iria ter como objetivo principal conseguir se defender dos visitantes. E essa era a metrópole. A metrópole era simplesmente gigantesca. Não só os seus prédios chegavam a alturas extraordinárias, como ele também havia criado uma espécie de grande muro, que na teoria seria resistente o suficiente para manter todos os visitantes bem longe dali. A terceira parte do plano era simples. Ele precisava militarizar o país. Na época da primeira visitação, boa parte dos moradores do Oeste foram dizimados, não pelo gás venenoso, e sim pelas pessoas que foram corrompidas pelo gás venenoso. Tanto que era super comum você entrar numa casa e ver um desses corrompidos ao lado de uma pessoa morta. Existiam tantos deles na primeira visitação que foi impossível para os civis simplesmente se defenderem. E criando uma frota armada que ficasse ao redor de todas as cidades do país, a chance dos corrompidos matarem os civis diminuiria bastante. E a quarta e última parte do plano era criar uma arma que pudesse definitivamente matar o mal pela raiz, ou seja, destruir os visitantes. Vermund sabia que era impossível para os militares conseguirem destruir criaturas com centenas e centenas de metros de altura. Por isso ele precisou pensar em uma outra solução. E foi aí que, depois de alguns bons anos, ele finalmente havia criado uma base para sua ideia. E essa ideia
se chamava o Guardião. O Guardião não era apenas uma arma do Vermont, ele era a arma mais letal e mais poderosa que toda a raça humana já havia visto. O Guardião, a partir daquele momento, não representaria só o poder bélico de um país, e sim a esperança e fé de toda a raça humana. O Guardião iria se tornar um símbolo, e Vermont iria até o fim do mundo para fazer aquele símbolo se tornar realidade. Porém, por mais idealista que Vermont fosse, ele sabia que os seus planos precisariam de muito mais do que dinheiro e poder para serem realizados. Então, ele teve uma ideia. Ele percebeu que, mesmo após a evacuação dos visitantes, algo tinha permanecido no mundo: as cápsulas. E querendo ou não, aquelas cápsulas continham uma grande parte da tecnologia dos visitantes. Uma tecnologia ultra avançada que poderia dar um boom evolutivo na tecnologia deles. E com isso, grupos de pesquisa foram enviados até a região da primeira visitação para recolher e estudar essas cápsulas, de uma maneira que fosse possível entender como elas funcionavam. Muitas pessoas acabaram morrendo durante essas expedições, afinal o veneno da cápsula ainda não tinha cura, mas os poucos que restaram conseguiram estudá-la. Na mesma época que os cientistas estavam conseguindo um avanço extremamente rápido com base nessa tecnologia alienígena, em uma mina bem longe, localizada na pequena cidade de Midford, alguns mineiros encontraram um minério verde brilhante que nunca havia sido catalogado antes. Esse minério veio a se chamar futuramente de eletro. E o eletro em pouco tempo se mostrou essencial, porque ele conseguia ser uma fonte de energia mais rentável e menos custosa que o petróleo. 20 anos após a sua descoberta, uma enorme veia de eletro foi encontrada ao leste do país. E assim foi construída a grande fábrica de Nailbehurst. Fábrica essa que ficou responsável tanto de extrair como de refinar esses elétrons para que eles pudessem ser usados da melhor maneira possível. E a pessoa que ficou tomando conta dessa parte energética do país foi o Christopher Thornton, o segundo membro do conselho. A demanda da fábrica de Thornton logo começou a aumentar bastante, e muitas pessoas, principalmente os colonos, foram encaminhados até ela para poder trabalhar nesse refinamento. E assim ao redor da fábrica surgiu uma cidade, a grande cidade de Ristol. Após o país inteiro ter encontrado a solução de qualquer problema energético graças ao eletro, os cientistas se viram livres para fazer todo tipo de teste possível naquela tecnologia alienígena. Porém, tinha um problema: nenhum deles conseguia progredir. A tecnologia era avançada demais e até mesmo os melhores cientistas não faziam ideia de como interpretar o que eles estavam estudando. Até que dois irmãos russos, o Arkady e o Boris Strugatsky, pegaram todas as informações que os cientistas tinham reunido até aquele momento e escreveram um livro. Assim disseminando a informação para todo mundo, tentando de alguma forma encontrar alguém que pudesse finalmente entender aquela tecnologia. E por incrível que pareça, eles encontraram. Dennis Morgan, durante boa parte da sua vida, foi um fugitivo. Ele foi abandonado em um orfanato quando ainda era uma criança, porém fugiu de lá na adolescência. Juntando essa fuga com um comportamento às vezes criminoso, Dennis foi expulso da cidade onde ele vivia, assim obrigando ele a se virar escondido. O lance é que Dennis, ou o Ferreiro, que é como eu vou chamar ele a partir de agora, pode ser considerado um gênio. Ele foi a única pessoa que conseguiu compreender por completo a tecnologia dos visitantes, e isso fez ele rapidamente ser chamado pelo Vermont para liderar a equipe científica dele. No pouco tempo que o Ferreiro tinha entrado para a equipe, ele já havia feito grandes avanços, dentre eles dois principais. Primeiro, ele iniciou um projeto de aprimorar a linha ferroviária do país, porque ele pensou que, na possibilidade de uma segunda visitação, a única coisa que não podia de forma alguma parar de funcionar eram os trens, justamente o que transportava tudo, fosse pessoas, alimentos e até peças importantes. Então, utilizando da tecnologia contida naquelas cápsulas, o Ferreiro iniciou o projeto Belus, que tinha como objetivo criar uma locomotiva perfeita. Essa locomotiva, além de mais resistente que as normais, teria também um sistema de ventilação exclusivo, que não deixaria o gás das cápsulas conseguir entrar nela. E além disso, teria um núcleo feito com tecnologia alienígena, onde com emissões de ondas eletromagnéticas, todas as pessoas dentro do vagão se tornariam temporariamente imunes ao gás. E, no papel, o Projeto Belus parecia perfeito, porém depois de alguns e mais alguns testes fracassados, o Ferreira acabou sendo chamado pessoalmente pelo Vermont para sair desse projeto e ingressar em um outro. O que na época deixou os outros cientistas da Belus muito putos, porque só o Ferreiro entendia a tecnologia do núcleo, e eles já tinham investido tempo e esforço demais para simplesmente abandonar aquilo. E isso fez o avanço da pesquisa diminuir bastante, mas lá pra frente a gente fala um pouco mais desse projeto. O lance é que o segundo projeto importante do Ferreiro, e que fez o Vermont tirar ele do Belus, claro que era o Guardião.
Só para vocês entenderem, até aquele momento, o projeto do Guardião que eu falei agora há pouco era apenas uma grande teoria do Vermont. Ele não fazia ideia de como tirar aquilo do papel, até justamente o ferreiro aparecer. A partir daquele momento, o Dennis havia se tornado engenheiro-chefe do Guardião, projeto que ele passaria os próximos longos anos da sua vida trabalhando. Por mais que tudo parecesse estar funcionando muito bem, até porque tava, existia um grande problema no plano do Vermont. Tudo o que ele estava fazendo até ali era criar planos de proteger as pessoas de uma possível segunda visitação. O negócio é que esses planos custavam muito caro, e a segunda visitação podia muito bem nunca acontecer. E aos poucos, os outros membros do conselho começaram a se incomodar com o tanto de recurso que eles estavam gastando. Fosse dinheiro para o Belos, fosse para a Metrópole e principalmente para o Guardião. E assim, em um ultimato final, percebendo que o Vermont não estava nem um pouco afim de cortar os custos, eles o tiraram do poder à força, aprisionando e torturando o Vermont em uma cela secreta numa prisão reserva do país. O lance é que o nosso Vermont White ele sabia que hora ou outra isso podia acontecer. Diferente do seu pai, Adam Thornton, filho do Christopher Thornton, era um jovem que apoiava muito as ideias do Vermont, e como ele era o sucessor direto do seu pai dentro do conselho, o Vermont decidiu enviar algumas cartas pedindo ajuda para ele antes da sua morte. Caro Adam, você e o ferreiro são as únicas pessoas com quem eu posso contar. Amanhã estarei morto. Os outros membros do conselho decidiram se livrar de mim. Tudo que eu queria era poupar um pouco mais de tempo para todos nós, finalizar o Guardião e a Grande Muralha. Por favor, não me deixe na mão. Vermont White. Além dessa, ele também escreveu outra carta, onde ele pedia que o Adam mantivesse ele e o filho de Vermont, o Armand White, longe de Arthur Vane. E pelo que parece na carta, o Arthur era muito perigoso para os planos de Vermont, tanto que ele mesmo dizia que, caso contrário, o rumo do futuro será impossível de ser alterado. Mas afinal, quem raios é Arthur Vane? Arthur Vane era um membro do conselho. Tá, isso aí eu já te contei. Mas você provavelmente já reparou nesse grande traidor escrito com força no quadro dele? Então, durante a primeira visitação, o Arthur foi exposto ao gás que matou boa parte da população. Porém, diferente da maioria, ele não morreu. Pelo contrário, ele acabou se tornando uma espécie de super-humano. O gás não tinha deixado ele mais fraco e sim mais forte. Ele não tinha mais necessidades básicas como os outros e era super poderoso e resistente também. Essa transformação foi chamada pelas pessoas de renascimento, e quem passava por esse renascimento se tornava um renascido. Algo que acaba diferindo as pessoas normais desses renascidos são os olhos completamente brancos. Sim, eu sei o que você pensou. Foi depois de se tornar um renascido que o Arthur teve uma epifania. Ele percebeu que talvez, só talvez, a primeira visitação não tenha sido uma maldição, e sim uma bênção. Os visitantes não vieram para o mundo para destruí-lo e sim para impulsioná-lo. Tanto que ele falava que o gás era um remédio, porém forte demais para algumas pessoas, mas ainda assim um remédio, uma cura, e nas pessoas certas, essa cura era divina. Assim, isso obviamente deixou o Vermont puto da vida, porque para ele era inaceitável que algo que matasse mais da metade da população para a salvação de uma minoria pudesse ser bom de alguma forma. Após o cárcere e a morte de Vermont, o Arthur foi embora. Tanto que na carta que o Vermont escreve para o Adam, ele deixa claro que o Arthur retornará algum dia. Nesse meio tempo, algumas pesquisas acerca do gás foram feitas, e bem como o Arthur havia descoberto, o gás afetava as pessoas de maneiras diferentes. Testes em prisioneiros mostraram que a personalidade que as pessoas tinham podia determinar o tipo de corrompido que elas iriam virar. Se a pessoa era mais calma, ela se tornava um corrompido mais lento. Se ela era mais irritada, ela se tornava um corrompido super agressivo. Assim como havia uma crença que pessoas com alto QI, ou seja, pessoas super inteligentes nesse universo, tinham a predisposição a se tornarem renascidos. Mas, assim, isso sempre foi uma suposição. A realidade é que você provavelmente iria virar uma dessas coisas aí. Enfim, o Vermont havia morrido e quem tinha entrado no seu lugar na presidência era o seu filho, o Armand White. Além do Armand, o Adam Thornton acabou substituindo seu pai no conselho e também na gestão da fábrica de Nelberhurst, aquela que eu falei em Bristol. E o ferreiro, por mais que não fizesse parte integral do conselho, afinal ele estava muito mais focado em construir o Guardião, sempre estava ali por perto. E assim, um, abre aspas, novo conselho foi criado, com os filhos dos anteriores e, claro, com o Arthur, que nessa época já tinha voltado e provavelmente tinha mais de 100 anos. Eu esqueci de falar, mas os renascidos também vivem muito. Tanto o Adam quanto o ferreiro odiavam o Arthur.
O Adam entendeu todos os planos do Vayne por conta das cartas do Vermont, e eu não duvido que o Vermont também tenha enviado cartas pro ferreiro, já que ele confiava muito nesses dois. Porém, o seu próprio filho, o Armand, não tinha esse mesmo nível de desconfiança, e quando o Arthur começou a contar sua história, o Armand acabou comprando. O Arthur Vayne sabia que em algum momento haveria uma segunda visitação, e ele achava que a primeira havia sido só um pequeno gosto da suposta salvação, que ele tanto via naquele gás e naqueles visitantes. Então ele começou a perceber que todos os preparativos que o Vermont estava fazendo para se defender da segunda visitação poderiam atrapalhar os planos dele. Afinal, quanto mais defesa contra os visitantes, maior é a chance deles não conseguirem voltar. E foi aí que o Arthur, junto do novo presidente, foram aos poucos instituindo leis e acordos que iam cada vez mais dificultando a evolução e a logística do país. Primeiro, o Arthur precisava desmilitarizar o país. Então ele fez duas coisas. Ele desarmou civis e militares, instituindo uma suposta lei que proibia qualquer pessoa de usar armas de fogo, passível até mesmo de pena de morte. Então é por isso que as pessoas só usam armas brancas, como cacetetes ou canos. Assim como ele também ordenou que vários postos militares fossem fechados, fazendo com que todo o esforço de Vermont na questão de defesa fosse sendo minado aos poucos. Ele também criou um escândalo falso envolvendo as linhas ferroviárias, chamado de Acidente Exler 5, obrigando os trens a precisarem fazer paradas obrigatórias em todas as estações, assim como precisaria também de um código emitido pelo próprio governo para poder liberar esses trens, o que vocês vão ver futuramente que vai atrasar bastante a vida de qualquer maquinista, e consequentemente atrasar o avanço do país. O Armand junto do Arthur também pesaram bastante na censura, prejudicando e derrubando qualquer pessoa que ousasse falar mal do seu governo. E no caso de falar mal, era só falar a verdade mesmo. Ao mesmo tempo que ele patrocinava qualquer história que falasse o que ele gostaria de ouvir. Como, sei lá, falar mal do Guardião. Guardião esse que também teve essa construção prejudicada, já que o Arthur e o Armand tinham juntos movido várias pessoas para fora dos grandes projetos da metrópole, deixando poucos trabalhadores restantes que se recusavam a abandonar o projeto. O resultado que isso tudo causou foi alienação. Eles acabaram alienando as pessoas. Depois de todas essas manobras do Arthur e do Armand, muitos não acreditavam mais na eficácia do Guardião. Outros começaram a acreditar que a segunda visitação poderia sim ser uma bênção, como alguns grupos fanáticos religiosos. E por fim, houveram pessoas que simplesmente esqueceram da primeira visitação, como se aquela catástrofe nunca tivesse acontecido, em primeiro lugar. Diferente do Armand, o Arthur não teve o mesmo sucesso em convencer o ferreiro e nem o Adam, fazendo com que o ferreiro continuasse trabalhando no Guardião e o Adam continuasse a fazer pesquisas escondidas acerca do Eletro e como usar ele para se defender em uma segunda visitação. E por conta do novo conselho estar tão dividido entre suas ideias, que muitas pessoas começaram a ficar com o pé atrás sobre tudo isso. O povo não conseguia entender por que de um lado existiam leis e ordens que despreparavam as pessoas para os problemas futuros, mas ao mesmo tempo recebiam informações da construção de abrigos e do Guardião. Era só extremamente contraditório. E assim como o conselho, a sociedade naquele momento se polarizou. E olha, uma nova era estava finalmente prestes a chegar. Em uma pequena cidade ao norte do país, chamada Redmond, um maquinista veterano volta das suas férias para o seu trabalho na estação de Bedford. Esse maquinista se chama Edward Jones. O Edward foi convocado para trabalhar junto do seu supervisor. Ambos tinham uma missão super simples: transportar um trem experimental, chamado Belo 7, até a estação ferroviária de Willstream. Já que esse mesmo Belo 7 ainda apresentava bastante problema, principalmente com o fato dele sobreaquecer e desligar do nada. Antes deles chegarem a Willstream, eles precisavam fazer uma parada em Keskas, a estação central do país. Ao chegar lá, o Edward começou a notar que alguma coisa não estava certa. Tinha alguns militares na entrada da estação, maquinistas experientes estavam perdidos, as televisões e aparelhos de frequência não funcionavam mais, todas as passagens de trem haviam sido canceladas, e até mesmo haviam conversas sobre o conselho ter fugido para algum lugar. Ao sair de Keskus em direção ao Willstream, Edward e os passageiros do trem começaram a ouvir barulhos de tiro e explosões ao fundo, provavelmente de alguma ação militar. E a partir daquele momento ficou claro, algo definitivamente estava acontecendo. Antes de conseguirem chegar no seu destino final, uma parada de emergência comandada pelos próprios militares foi feita ao Belo 7. Ao sair para ver o que estava rolando, Edward recebeu uma notícia. Apesar daquela lei de ninguém poder empunhar uma arma de fogo, uma permissão especial de posse havia sido concedida especificamente ao Edward. E vocês vão entender o porquê. Dentro desse campo militar, a gente começa a notar indícios do que todo mundo estava temendo.
Pessoas completamente doentes, expelindo uma gosma negra e lentamente se transformando em seres corrompidos. A partir daquele momento ficou muito claro, a segunda visitação tinha finalmente começado. Ao conversar com os líderes militares, eles falaram que o destino do Belos, Willstream, não existia mais, e eles precisavam que o Edward transportasse uma carga deles para outro local, uma cidade chamada New Costfield. E por mais que ele tentasse argumentar que precisava voltar para Redmond e cuidar da sua filha, os militares não deram uma foda para isso, e pediram que ele saísse dali imediatamente. Com a carga militar acoplada, Edward e 2 outros militares saíram daquela base a caminho do novo destino. No meio do percurso, ele conseguiu ter o primeiro vislumbre do que todo mundo chamava de visitantes, criaturas gigantescas que provavelmente chegaram e já destruíram todas as bases militares ali por perto. Uma alegoria que pode explicar essa destruição são os 2 militares do trem que morreram, ou sei lá, foram expurgados, eu não sei, eles simplesmente sumiram e tem sangue na cadeira. Os visitantes finalmente tinham voltado, e eles não iriam ser tão amigáveis. Depois de 4 estações, muitos corrompidos mortos e alguns sobreviventes resgatados, o trem Belos finalmente chega a New Costfield. Ao entregar a carga militar e sair daquela cidade em ruínas, Edward e os passageiros que ele resgatou no caminho percebem o que realmente era aquela carga que ele estava carregando. Eu acho que o mais pesado dessa cena é que, durante toda a história, você sempre consegue comportar todos os sobreviventes que você acha nas cidades. Porém, especificamente em New Costfield, nessa única cidade, você acaba precisando deixar metade de uma família para trás, já que o Belos 7 só comporta um máximo de 6 pessoas por vez. E, sem você saber, essas pessoas foram mortas pela carga que você trouxe para aquela cidade. Enfim, após isso ele finalmente chega em Ristol, a grande cidade das fábricas. Assim que o Edward chega, ele já é avisado pelos seus supervisores que Adam Thornton, o chefe executivo de Neuberhurst, queria falar com ele urgentemente. Dá pra perceber essa urgência pela própria agenda de compromissos do Adam. O Adam fala pro Edward que ele tinha um contrato com o conselho, onde no caso de uma segunda visitação, ele precisaria abrir mão do núcleo de energia de Neuberhurst e usá-lo para energizar o Guardião. Ele diz que o conselho deveria disponibilizar o transporte, mas graças ao Armand e ao Arthur, os trens foram paralisados, com base naquelas leis que eu expliquei mais cedo. E a única forma que o Adam viu de burlar essa imposição dos dois era usando o Belos. O Belos, por ser um trem em fase de testes, ele não estava oficialmente contabilizado como um integrante da linha rodoviária, e com isso ele conseguia andar livremente pelo país. O núcleo então é acoplado, e ele ganha agora uma nova missão: ir até um laboratório subterrâneo chamado Lebes Bunker e pegar o processador do Guardião, ou seja, o cérebro dele. No meio do caminho de volta para o trem, o Edward tenta até ligar para sua filha, mas o Adam disse que as partículas dos elétrons interferem nas ondas de rádio, fazendo nenhum aparelho funcionar direito, e sem poder falar com sua filha, ele segue caminho. Enquanto isso, do outro lado do país, um jovem chamado Peter Glynn, que já havia percebido há um tempo que as coisas não estavam certas, decidiu pegar alguns recursos que ele tinha e sair em busca de um abrigo para se alojar. O primeiro lugar que o Peter pensou em se abrigar foi o abrigo de Sandstein. Porém, ao chegar nesse suposto abrigo, ele percebeu da pior maneira possível que esse local já havia sido evacuado há bastante tempo. Além de completamente destruído, não havia sobrado ninguém para contar história sobre aquele local. Quer dizer, na real sobrou só esse cara aí. Após isso, ele decide ir atrás de um abrigo que ficava próximo à cidade de Ristol. Mas pro seu azar, ele também tinha chegado tarde demais. Tanto Cascos quanto Ristol haviam tido o mesmo destino. Ambas estavam completamente destruídas por conta dos ataques dos visitantes. Ao fundo das cidades dá para ter alguns vislumbres do que um dia foi aquelas grandes metrópoles. Lugares tão grandes e poderosos sendo agora resumidos a apenas ruínas e corrompidos. Andando pelos escombros de Ristol, Peter consegue ouvir uma conversa entre o Adam e o Arthur Vane. Pelo que parece, o Adam fingiu estar do lado do Arthur para evitar possíveis problemas, criando acordos de prejudicar o avanço do Guardião, destruindo o grande cristal de eletro de Ristol. Obviamente esse acordo era mentira. Além disso, pelo que parece, o abrigo de Ristol iria ser utilizado para alojar o, abre aspas, pessoal do Arthur Vane. Porém, para evitar isso, o Adam havia fechado o abrigo. Para finalizar, o Arthur fala que o Armand quer conversar com o Adam. O Peter até tenta segui-los, mas não consegue nada. Por conta de algum tipo de poder dos renascidos, o Arthur some misteriosamente da frente dele. Enfim, depois daquilo, o último abrigo que tinha sobrado era o abrigo Lebes, ou Lebes Bunker. Ele, no caso, era apenas para militares e cientistas, mas como o Peter não tinha outra opção, ele precisava arriscar. Porém, devido aos combates e ao fato de ele não parar quieto um segundo, fez com que o Peter estivesse extremamente cansado, e por mais que pedissem para ele descansar, ele não ouvia.
o que acabou gerando um acidente e fazendo seu carro capotar. Ele até consegue sobreviver, mas ele tá bem machucado. Por alguma coincidência do destino, o local aonde ele vai parar após o acidente é justamente um abrigo, mas definitivamente não era o abrigo que ele estava pensando. Enquanto Peter ainda está no seu apartamento, lá no início da história, ele lê dentro da casa de um vizinho um panfleto de um suposto grupo religioso chamado de O Advento da Ordem. Em um desses panfletos que o Peter lê, algo é dito sobre a criação de um abrigo exclusivamente para os membros desse grupo. O local que o Peter acaba caindo é o tal abrigo secreto desse advento, mas como eu acho que eu falei muito pouco sobre quem é essa galera, eu vou tentar dar uma resumida. O Advento da Ordem era um grupo fanático religioso comandado por uma das pessoas mais poderosas do país. Assim como o Arthur, eles acreditavam fielmente que a visitação não era algo ruim, e sim uma dádiva divina. O problema é que, por mais que os panfletos oficiais do Advento pintassem eles como um grupo harmonioso que apenas queria salvar os outros membros e que acreditavam numa suposta paz, a verdade é que durante muitas paradas do Peter, esses mesmos membros são completamente hostis. Além de que qualquer um que não faça parte dessa galera diz a mesma coisa. Esse pessoal é maluco. Porém, além de maluco, esse pessoal é muito poderoso. E o principal motivo disso é justamente o Arthur Vane. Pelo que parece, o Arthur é um grande patrocinador do Advento. E andando pelo país, o Peter encontra caminhões e mais caminhões desse grupo com celas. Celas de prisão mesmo. E ele se pergunta o que essa galera ia querer com celas. E aí chegando nesse abrigo que o Peter finalmente entende. Os líderes e os lacaios do Advento da Ordem não tinham intenção alguma de salvar ninguém. Todo mundo que caiu nesse papo e foi até o abrigo acabou preso dentro de uma dessas celas e submetido a diversas torturas e experimentos. Pelo que parece, a ideia deles era colocar todo mundo em contato com o gás dos visitantes e meio que criar um daqueles renascidos, só que à força. Porém, até aquele momento ninguém tinha conseguido de fato se tornar um renascido, o que fazia tudo aquilo se tornar apenas uma chacina. Certo momento, o disfarce que o Peter estava usando para ter entrado naquela base acaba caindo, e ele é perseguido por uma legião de lacaios do Advento, na qual é ironicamente salvo pelo Arthur, utilizando aquela tática de portais que ele havia adquirido. O Peter então ficou andando por uma espécie de mundo distorcido, onde ele não só parecia estar andando em um grande labirinto, como também parecia estar andando pelo tempo, como um momento que ele simplesmente se vê no meio de uma guerra medieval. Após todas essas indas e vindas, o Peter finalmente se reencontra com o Arthur, e o Arthur promete que vai levar ele em segurança para o abrigo Lebes, mas com uma condição, que o Peter matasse uma pessoa. E quando o Peter pergunta afinal quem ele precisaria matar, o Arthur só diz, o homem que passar por essa porta, e depois disso ele vai embora. Ele escuta alguns sons de tiro ao fundo como se alguém estivesse lutando, e quando a porta abre, ele finalmente conhece seu alvo. Mas calma lá, bora voltar um pouco nessa história. Após o Edward sair de Ristol, algo estranho aconteceu. O localizador do Belos havia simplesmente parado de funcionar, e ele havia perdido o contato com todos os outros maquinistas e operadores do país. O seu trem havia mudado de rota, e ele não fazia ideia de como aquilo tinha acontecido. Mas tinha uma teoria. Ao longo do jogo a gente percebe que, por mais que o Arthur seja extremamente poderoso por conta do Renascimento, ele tinha certas limitações sobre as suas ações. Ele quase nunca podia interferir diretamente no curso das coisas. Ele não podia matar o Adam e garantir que o cristal não fosse entregue ao Edward, assim como ele também não podia matar o Edward, tendo que ordenar que o Peter fizesse isso. Então uma explicação para a mudança de rotas do Belos 7 é que o Arthur precisava que o Peter e o Edward se encontrassem. Porém, se o Edward fosse diretamente para o Lebes Bunker, isso não ia funcionar. Afinal, a distância de Ristol e o Lebes era literalmente de uma estação. Então ele criou um portal que fez o Belos 7 entrar em uma rota completamente fora da realidade, a Rota dos Visitantes. Tanto que as estações que o Edward passa durante essa rota são bem parecidas com as que o Peter viveu durante a sua fuga do Advento. Cenários completamente escuros, luas esquisitas, brilhos, luzes e etc. Depois de algumas estações, o Edward encontra o local onde todos os integrantes do conselho estavam reunidos. Lembra lá em Cascos que as pessoas estavam falando algo sobre o conselho ter supostamente sumido? Então, era naquele lugar que eles estavam. Durante a conversa, o Armand dá a ideia de pegar o Edward e não deixá-lo ir embora com o cristal. Porém, um dos renascidos que estava do seu lado disse que eles não poderiam interferir no rumo das coisas ainda, assim como o Arthur não podia. O que faz então o Edward ser expulso da cabana e obrigado a voltar para o seu trem. Perto do trem, ele acha o código de acesso, só que dessa vez com uma mensagem. Você ainda tem tempo. Provavelmente uma mensagem que o Adam escreveu.
Na reta final dessa rota esquisita, o Belos passa por uma região lotada de cápsulas visitantes, e as pessoas que estavam dentro do trem começam a delirar e falar coisas esquisitas como apenas siga sua rota ou isso rapidamente parará, quase como se fossem os próprios visitantes tentando falar com Edward por meio dessas pessoas. Enfim, depois eles finalmente saem daquele lugar esquisito e voltam para o mundo real. E assim, finalmente chegam no Labs Bunker. Ao deixar todos os passageiros, o maquinista também deixa o Peter. Peter esse que acaba desistindo de tentar matar o Edward, provavelmente por já ter conseguido alcançar o seu objetivo principal, que era chegar em um abrigo. E também porque o Edward não parecia ser um cara mau. E todo mundo que o Peter havia matado até então, que não eram corrompidos, eram esses malucos do Advento. Dentro do Labs, o Edward corre para poder pegar o processador central do Guardião. E assim, sem nenhuma cerimônia, a gente volta pro trem e parte rumo à metrópole. Depois de algumas estações, o Edward e os passageiros finalmente têm o primeiro vislumbre do que é a metrópole. A metrópole, como eu falei no início, é uma cidade modelo, pensada e arquitetada pelo próprio Vermont White. A metrópole foi criada na intenção de ser o primeiro e último recurso da humanidade. É na metrópole que você vê todos esses prédios assustadoramente grandes e imponentes, aonde você mal consegue olhar para o horizonte. E principalmente, é na metrópole que está o símbolo de esperança do mundo todo. É nela que o Edward vê pela primeira vez o Guardião. Durante toda a história, e durante esse vídeo também, o Guardião é contado como essa criação quase que divina feita por um grupo pequeno de gênios que vão revolucionar toda a humanidade. Mas você nunca consegue entender a real magnitude da sua grandiosidade apenas por desenhos e sketches. Mas é vendo essa construção colossal de perto que você finalmente entende um pouco da esperança que as pessoas tanto tinham nele. Você entende por que o Adam e o ferreiro estavam se esforçando tanto para terminar essa arma. Os cidadãos pichavam no corpo do Guardião frases como "Save us" ou "Salve a gente". Eles realmente estavam depositando todas as suas fichas naquela última esperança. Enfim, naquele momento, o Edward estava talvez no melhor lugar do país. Ele podia se estabelecer por lá e viver o resto da sua vida. Porém, ele ainda só conseguia pensar em uma coisa: a sua filha que ele tinha deixado em Redmond. Filha essa que ele estava tentando contatar durante toda a história. Então, contra a indicação de absolutamente todo mundo, ele desobedece às ordens e sai com Belos mais uma vez de volta a Redmond, a pequena cidade que ele mora. Enquanto o Edward voltava para Redmond, ele conseguiu ver bem ao fundo o grande lançamento do Guardião. O céu, assim como daquela última vez, também ficou completamente branco com o lançamento. Porém, não era mais uma simples explosão para conter danos, e sim era a solução final para acabar com os visitantes de uma vez por todas. Porém, a sua paz não durou muito quando seu trem teve uma parada forçada em uma estação secreta perto da metrópole. Lá ele encontrou notas e mais notas esquisitas sobre ele. Ele percebeu que havia esse tempo todo se tornado um grande risco e que estava na mira de um grande número de pessoas. E claro, toda essa caçada havia sido coordenada pelo Arthur Vane. Não é à toa que o nome dele no jogo, na real, é Hunter. Andando mais por aquele prédio, ele finalmente encontra o seu caçador. O Arthur apenas diz que vai se encontrar com o Edward no trem e vai embora, sem dizer mais nenhuma palavra. O Arthur não podia matar o Edward diretamente. Novamente, ele ficava dando aquelas desculpas sobre não ter permissão para isso. Mas naquele momento, ele nem se importava mais. Ele percebeu que o Belos experimental que o Edward havia usado durante todas as suas viagens estava finalmente chegando ao seu limite. E quando o trem parasse, ia ser inevitavelmente o fim dele também. Assim como previsto, o Belos começou a dar problema e finalmente parou de funcionar, forçando o Edward a ir até Redmond a pé. Enquanto o Edward andava quilômetros e mais quilômetros para poder encontrar a sua filha, ele acaba tendo uma visão devastadora. Bem na sua frente, completamente destruído e apenas a 1 hora do seu lançamento, estava o Guardião. Não importaram as décadas de esforço de Adam e o ferreiro, não importaram os bilhões e bilhões investidos pelo antigo conselho, e também não importou todos os sonhos e esperanças que cada morador daquele país havia colocado naquele projeto. Agora o Guardião era apenas sucata. Tão rápido como ele subiu, ele desceu. Voltando para casa, o Edward passa por mais uma das cápsulas visitantes. Porém, dessa vez, ele começa a sentir finalmente os efeitos colaterais daquela substância. Lentamente ele vai sofrendo mais e mais com aquele gás. Após andar alguns quilômetros, ele enfim chega a Redmond. Porém, ela era apenas habitada pelos renascidos. A antiga população daquele local não existia mais. Ele até mesmo se encontra com Adam, que após ver o fracasso do Guardião acabou desistindo. Ele aceitou a visão milagrosa do Arthur e virou um renascido. Bem como o próprio Armand, que estava ali no meio coordenando tudo. A partir daquele momento, a antiga humanidade percebeu que tinha perdido.
e os poucos que sobraram vivos tinham sucumbido ao julgamento dos visitantes. É como disse um deles: o dia de hoje vai ficar para a história. Mesmo sendo praticamente um estrangeiro na sua própria cidade natal, o Edward continua correndo até sua casa. Porém, chegando lá, ele não encontra sua filha, ele só encontra o Arthur. E naquele momento, sem o Belo, sem o Guardião, sem sua filha e percebendo que ele não teria mais espaço nesse novo mundo, Edward percebeu que o seu fim chegou. E assim que ele virou um corrompido, o Arthur finalmente pôde finalizar o seu trabalho. E assim, acaba a história de Final Station. Uma história sobre invasões, sobre o fim do mundo e principalmente sobre esperança. Mesmo que no final, ela só tenha feito aquelas pessoas viverem mais um dia. A história de Final Station é aquele clássico final triste. Durante muitos momentos do jogo, as pessoas meio que já esperavam que o fim estava próximo. Claro que o Guardião podia e devia ser a reviravolta que os cidadãos precisavam, mas eu tenho a impressão que lá no fundo, eles já sabiam que não ia dar nada. Porém, mesmo conseguindo entender todo o escopo geral da história, o que foi a primeira visitação, as consequências que ela causou e o que acabou sendo a segunda, fica claro que um dos principais problemas de Final Station é fazer a sua história ser fácil de entender. Por exemplo, algo que nunca é explicado é por que os renascidos não podiam interferir diretamente nos acontecimentos da história, ou por que raios os visitantes estavam visitando a gente. Pode até parecer que eles fizeram a história propositalmente escondendo essas ideias, mas eu acho que não. Durante uma conversa com um dos criadores, o Oleg Sergeev, sei lá como é que fala, ele disse que é um grande fã da literatura de Arkady e Boris Strugatsky, e que os livros desses dois foram uma inspiração gigantesca para os elementos do jogo. Dá pra perceber essa paixão pelo simples fato dos irmãos Strugatsky serem literalmente parte do jogo. Foram eles que escreveram um livro que mais tarde fez o Ferreiro entrar pro time dos cientistas, e foram eles que ganharam essa estátua gigantesca no meio da metrópole. Então, existe um livro desses irmãos, não no jogo, mas na vida real, que eu imagino que seja o livro mais popular deles, chamado Noon 22nd Century. Esse livro conta uma história de ficção onde durante a Guerra Fria o comunismo havia ganho do capitalismo, e por conta disso o mundo presenciou o maior avanço tecnológico já existente. Com base nesses avanços, e principalmente avanços da medicina, os seres humanos daquele planeta se tornaram uma espécie de super-humanos. Além de que eles se tornaram tão evoluídos socialmente que a organização social da Terra, além de comunista, era descrita como uma meritocracia anarquista altamente avançada. Ou seja, eles não tinham uma estrutura estatal, e sim uma espécie de conselho, um conselho mundial, composto pelos mais brilhantes cientistas, historiadores, médicos e professores. Eu contei esse pequeno resumo só para você conseguir entender um pouco das inspirações que os criadores de Final Station tiraram dos livros de Strugatsky. O lance é que nessa mesma história, os humanos, de tão evoluídos, eles começam a ir para outros planetas, parecidos com a Terra. E ao ir nesses outros planetas, eles meio que ganham uma missão de avançar o progresso daquele lugar. Essas pessoas são chamadas de progressores, super-humanos que têm a missão de endireitar a história, ou seja, de uma forma bem bruta, melhorar aquela civilização. Porém, eles não faziam isso de uma forma muito direta, até porque eles tinham receio de sofrer uma grande retaliação das pessoas daquele mundo. Então esses progressores sempre agiam em sigilo, apenas por trás dos panos e utilizando pessoas altamente influentes para obter os seus resultados. E sim, se isso se pareceu com os renascidos na nossa história, é porque é. Assim como os renascidos representam os progressores dos Strugatsky, os visitantes são representados pelo que eles chamam de Wanderers, ou andarilhos. Os andarilhos no livro são descritos como a raça mais misteriosa do universo Noon. Os Wanderers são suspeitos de manipular seres sencientes em todo o universo para os seus próprios propósitos. Foi sugerido que eles tentam progredir vários seres sencientes, incluindo a raça humana. Ou seja, os visitantes, ou os andarilhos, são criaturas para além da compreensão, muito mais avançadas que qualquer sociedade humanoide, e eles têm um certo poder de manipulação, onde eles conseguem usar seres sencientes para progredir outros seres sencientes. No livro original, eles só querem o bem da sociedade, enquanto no jogo, isso não parece acontecer da mesma forma. No final, a minha experiência com Final Station foi incrível. Eu ainda não acho muito interessante essa escolha de ultra diluir a sua história em vários locais, mas eu também não posso dizer que não foi gratificante conseguir juntar todas as peças. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido a história. Acho que meu maior medo fazendo esse vídeo era justamente explicar muito mal e fazer ninguém entender, mas eu espero que seja só coisa da minha cabeça.
Eu já vou pedir de novo pra você deixar o like aqui no vídeo se você não deixou, porque isso aqui deu muito trabalho. É sério, eu tô editando isso aqui, eu tô fazendo isso aqui há meses. Então assim, se você puder dar um like, compartilhar e, comenta qualquer coisa, já me ajudaria demais. Enfim, obrigado pela presença, a gente se vê num futuro próximo e eu sou Toropia. Tchau, tchau.